Olá, caro ouvinte que participa conosco, seja muito bem-vindo, eu sou o Joubert Costa. Olá, muito bem-vindo, eu sou Natália Liberto. O Psipop surgiu para ser um momento de reflexão no seu dia, onde vamos tratar de assuntos pop que atravessam a sociedade, relativos ao bem-estar afetivo, físico, mental, emocional, através de conversas descontraídas e educativas para que possamos levar uma vida mais leve e consciente. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Psipop! Hoje vamos conversar sobre um tema que atravessa em diversos momentos a vida de todos nós, as perdas e o luto. Quando pensamos em luto, geralmente associamos à morte, mas existem também perdas ligadas a diversos outros contextos. Como lidamos com essas experiências? Como acolher alguém que está vivendo em sofrimento profundo? Para conversar com a gente sobre tudo isso, trouxemos uma convidada muito especial. Joubert, apresenta ela para a gente. Com todo prazer. Mariana Macabeu é psicóloga clínica, bacharel em psicologia pela Univiçosa, com experiências na área escolar, pós-pandemia, hospitalar e organizacional. É também pós-graduada em recursos humanos, com ênfase em comportamento organizacional e pós-graduanda em saúde mental. Palestrante e facilitadora de grupos terapêuticos, foi presidente do Grupo de Trabalho de Humanização em Ambiente Hospitalar, coordenando ações e reflexões voltadas ao cuidado e ao acolhimento. Esposa, filha e tutora do Bernardinho, seu pet. É boa ouvinte de músicas e de histórias, compositora entusiasta, gente, pessoas com várias habilidades, né? Premiada 2 vezes em Festival da Canção, poetisa nas horas vagas e cuidadora iniciante de plantas. Que legal! Busca cultivar um olhar sensível e humano para a vida. Mariana, seja muito bem-vinda. É um prazer muito grande para a gente ter você aqui com a gente hoje. Desde já a gente agradece, né, pela sua presença, pela disponibilidade, né? E a gente tem essa certeza, né, de que vai ser um bate-papo muito enriquecedor. Passo a palavra inicialmente para você, se você quiser falar alguma coisa. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, é um grande prazer a gente compartilhar, né, conhecimento, espero que seja uma troca muito rica, muito especial. Com certeza vai ser, né, amigo? Mariana, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente como foi que você começou a se interessar e estudar mais sobre o luto. Houve, assim, algum fato, algum acontecimento que fez com que você se interessasse por esse assunto? Sem querer romantizar, né, o luto, para muitos é um tema pesado, né, mas eu digo que é um tema delicado. A gente precisa tratar o luto, falar sobre o luto, desmistificar o luto com a delicadeza que esse tema merece, né? Eu digo que, apesar de não romantizar, eu digo que foi o tema que me escolheu, não fui eu que escolhi esse tema. Eu passei por algumas experiências, o meu pai era alcoolista e com 18 anos eu perdi o meu pai. Então eu tive um luto complicado, mas eu ainda não sabia que eu estava vivenciando um luto. Fui para a terapia aos 19 anos e a psicóloga falou comigo, você está vivendo um luto. Eu falei assim, tudo bem. Mas eu cheguei em casa questionando, mas já tem 1 ano que eu perdi meu pai. Como assim o que eu estou sentindo tem a ver com luto, né? Já passou um tempo. E aí, na faculdade, depois de um tempo, eu entrei para psicologia, ouvi uma psicóloga hospitalar falar sobre luto, sobre a experiência de morte, né, e tudo mais. Saí da aula chorando, desesperada. A única área que eu não quero é essa, pelo amor de Deus. Porque eu ainda tinha resquícios, né? Eu ainda precisava lidar, elaborar isso dentro de mim. E aí, quando eu me formei, 5 anos depois, em processo terapêutico, lidando com essa perda,
surgiu a oportunidade de trabalhar onde? No hospital. E aí eu fui elaborando o meu luto ali dentro também, mesmo depois de muitos anos, né, do falecimento do meu pai. E no processo de ajudar os outros, eu fui me curando também. Então, eu fui vendo pessoas em situações parecidas com o que meu pai viveu, em situações parecidas com o que eu vivi. E nesse acolhimento, eu fui me acolhendo também, respeitando meu processo. E, assim, me transformou e hoje eu posso contribuir com vidas, né, nesse processo de luto. O Rogers, ele cita que você não é obrigado que você passe pela experiência para que você desenvolva a empatia, né? Só que quando você passa pela experiência, você fica mais próximo, né, daquilo, do outro. É mais fácil você olhar a partir do olhar do outro quando você vive situações parecidas. E foi isso que aconteceu comigo. Mari, a gente sabe que o luto não acontece apenas diante da morte concreta, né? Mas também diante de mortes simbólicas, como separações, mudanças, perdas de papéis sociais, né? Como que a gente pode compreender essas perdas no cotidiano? Geralmente, quando a gente fala de luto, a gente lembra de morte mesmo, né? Só que o luto, o que é o luto? O luto é um processo de vivência, de desconexão, de rompimento, de vínculos importantes na nossa vida. Pode ser coisas, pode ser pessoas, a psicanálise chama de objeto, né? O luto tem vários significados. Um deles se chama ser rasgado, como se a gente desprendesse de algo desprendesse da gente e levasse junto uma parte de nós, né? Então, independente do que seja, assim, o luto ele é sobre vínculo, não necessariamente sobre pessoa e sobre morte. Mariana, você comentou, né, na sua própria história que, no início, quando a psicóloga comentou com você que 1 ano depois você estava vivenciando um luto e aquilo foi estranho para você, aí eu queria entender um pouquinho, assim, né? Porque muita gente se sente culpado por não conseguir superar esse luto. Existe um tempo, né, para o luto, assim, um tempo considerado saudável para o luto, né, como que a psicologia, então, ela compreende essa elaboração saudável desse processo? É importante você fazer essa pergunta. Por quê? A gente ouve muito falar de superar o luto. Primeiramente, o luto não se supera, né, porque luto não é obstáculo. Luto não se cura porque não é doença, não se resolve porque não é problema. Luto é um processo natural. Não existe tempo para acabar, não existe prazo de validade, cada pessoa vivencia a sua própria experiência. A Elizabeth Ross tem um livro sobre a morte e o morrer. Ela foi a primeira, assim, que lançou sobre as fases do luto. Assim. Ela fez esse estudo que é muito importante hoje para a psicologia, que são as fases do luto. Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Esses processos, quando ela escreveu, ela falou sobre a própria morte, a visão que a pessoa tem ao receber um diagnóstico, ao estar em cuidados paliativos, entender que ela vai morrer. Ela escreveu sobre isso. Só que hoje a literatura traz envolvendo todo tipo de luto. E é interessante, mas a gente não pode se apegar a um jeito certo de sofrer, a fases, né? Como se a gente estivesse jogando um videogame ali, eu tenho que passar por todas as fases até chegar na aceitação e ser feliz para sempre. Não é assim que funciona, né? Não tem um tempo ideal, não tem uma forma ideal de sofrer. E até depois que a pessoa sente que já elaborou o luto, que já vive, consegue sobreviver bem, feliz, saudável, após a vivência do luto, ela ainda sente tristeza, porque ela sente saudade,
né? E a saudade dói também. Tem uma metáfora que eu gosto muito, que é a metáfora do glitter, assim, que o luto é como se fosse um glitter. No início, joga o glitter, você não consegue limpar, fica muito, então você não consegue pensar em outra coisa a não ser aquela perda, você não consegue viver outra coisa a não ser aquela perda, porque está em toda parte, está em todo lugar. Mas depois, com o tempo, você vai limpando, o glitter vai sumindo, ali a vida vai acontecendo. Só que quando você menos espera, você vai sentar no sofá, você arreda a almofada e tem um pontinho brilhando ali, né? Você vai limpar debaixo da cama e tem um pontinho ali. E cada pontinho que você vê aperta e dói, machuca, porque causa saudade, lembrança e também dor, por que não, né? Então, não existe regra quando a gente fala de luto. Gostei demais dessa metáfora. Também. Eu fiquei, né, deixo registrado aqui também. E uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, né, para os nossos ouvintes, é quando que é necessário buscar uma ajuda, né? Você falou que não existe um tempo, cada um vai ter o seu processo, mas tem alguma característica que mostra assim, que está um luto mais complicado, assim? Exatamente, o luto complicado ele existe, né? Claro que o sofrimento ele faz parte da vida, a tristeza faz parte da vida diante de uma perda, mas quando a pessoa ela não consegue viver as oscilações que o luto traz, porque o luto gera oscilação, né? Entre emoções, assim, misto de emoções. Eu estou muito triste, mas eu estou conseguindo sobreviver, eu estou conseguindo caminhar, eu estou conseguindo elaborar aos poucos, eu estou conseguindo ali conviver com aquela purpurina e aos poucos a vida vai acontecendo apesar de, né? Então, quando essa perda, eu não vivo apesar da perda, a perda é a minha vida, né? Eu me desprendi, foi não foi uma parte de mim, foi por completo. Exatamente. E aí essa angústia incessante aí acaba prejudicando o dia a dia, sono, e sem sono a gente não vive direito, né? Pensamentos de que queria ir junto com aquele objeto, né? Com aquela pessoa, com aquela coisa. E, principalmente, um fator que eu acho muito importante quando a gente fala de saúde mental e de procurar ajuda é a desesperança. Né? Quando a pessoa não consegue ver uma luz no fim do túnel, quando ela não consegue ver uma saída, assim, ela está desesperançosa. Aí é um ponto em que a gente precisa ter muita atenção. Aliás, em todo tempo precisa ter muita atenção, mas uma atenção relacionada. Exatamente. Dobrada, né? Ô Mari, existe importância também nos rituais, né, na elaboração das perdas, né? E, em contrapartida a isso, numa sociedade cada vez mais acelerada, que pressiona para a gente ser forte, feliz a todo momento, né? Você acredita que a gente pode estar perdendo alguns espaços de acolhimento para viver o luto, justamente por causa desses imperativos, né? Desses imperativos sociais, né? Talvez. Não vou aqui criticar 100%, né, a tecnologia, as redes sociais, porque ela tem um papel importante nas nossas vidas, né? Principalmente hoje, na era da produtividade, que a gente tanto critica, mas, ao mesmo tempo, a gente está ali dentro também, né? Hoje eu não quero cozinhar, eu peço um iFood. Eu não quero ligar, eu não quero ir lá bater na porta da casa da pessoa, eu mando uma mensagem. Isso facilita a nossa vida. Só que a gente tem que entender que nem tudo dá para facilitar, nem tudo dá para simplificar. E a natureza ela está aí para nos mostrar isso, né? Eu gosto muito de metáfora. Tem a metáfora da árvore no outono. Nós estamos no outono ou já estamos chegando no inverno? Outono e inverno, né, que a gente está. O inverno é 21 de junho, eu acho. A gente tá sabendo. Eu acho, gente. Já sabe, a pessoa situada no tempo, hein? Nas estações. Sim, eu tô adiantada, né? Quando a gente chega no outono, as árvores começam a ficar nuas, né? Então, assim, cai folha, cai flor, cai fruto, e elas ficam nuas. Mas é bom a gente entender que
tudo que cai da árvore cai no solo que nutre essa árvore, nutre essa raiz. E a gente fala de perda, a gente também fala disso. Quando a gente tem um olhar simbólico para a perda, a gente entende que aquilo que a gente perdeu não sai completamente da gente, né? E aí leva um tempo até essa árvore florir de novo. Leva um tempo até a natureza ficar colorida de novo, né? Até os tons pastéis voltarem a ficar coloridos, né? E é o tempo. Por mais tecnologia que exista hoje, por mais facilidade que existe hoje, por mais conexão que a gente crie hoje, a gente não consegue fugir da realidade, da necessidade do tempo, né? Da necessidade de, eu vou plantar hoje, eu preciso esperar um tempo até a colheita. E conosco é a mesma coisa. Falando de planta, vou só fazer uma observação aqui, que eu recebi um áudio de uma amiga minha agora há pouco, perguntando como é que cuida da jiboia dela. Eu fiquei muito feliz. E agora que eu estou começando... iniciante, né? Estou me achando. Mas, enfim. E aí, nós somos a mesma coisa. Não dá para simplificar os processos naturais da nossa vida. Não dá para querer que o meu luto seja rápido, porque a vida está passando de forma veloz e eu preciso fazer, eu preciso acontecer. Né? E uma dessas necessidades do tempo, da presença, do olho no olho, do toque, foi a pandemia. Né? A gente percebeu muito luto, um luto coletivo na pandemia, e o tanto que a gente adoeceu pela distância. A gente tinha o celular na mão, a gente tinha internet, a gente tinha tecnologia, mas a gente não tinha o contato, o olho no olho, a presença. Isso machucou e machuca até hoje, né? E quando a gente fala de luto também, muitas pessoas acreditam que elas estarem fortes, estão seguindo a vida, significa que elas não vão chorar mais, que vão dar conta, né, de tudo. Muitos preferem não falar sobre a perda, né, ou agir como se nada tivesse acontecido. Não sei se isso entraria, talvez, no que você comentou da fase aí da negação, né? E o que você poderia dizer sobre isso, assim, né? Em relação a essa parte da elaboração, né? A fala, inclusive, nessa elaboração, ou o não falar, né? Conheço pessoas, inclusive, que passaram por lutos que não falaram e continuaram vivendo como se nada tivesse acontecido. Assim, cada pessoa ela vai vivenciar de uma forma diferente, né? Aí, se você pudesse falar um pouquinho para a gente. A fala, nós como psicólogos, futuros meus colegas, já considero vocês meus colegas. Deixa só a gente deixar claro, porque senão vai que o conselho, né, bate em cima de nós, entendeu, mano? Mas pode seguir. A fala é muito importante, a gente entende como a expressão, a manifestação do que a gente está sentindo, né? Só que é importante que a gente entenda que a gente também expressa o luto, a dor, as emoções, sejam elas confortáveis ou não somente pela fala, né? Mas também pela forma como a gente está vivendo, pelos nossos comportamentos, pela maneira como a gente está organizando ou reorganizando a nossa vida. Então, é importante que a gente respeite essa particularidade, mas que a gente também entenda e reforce isso sempre, que chorar não é fraqueza, né? Admitir vulnerabilidade não é fraqueza, né? E fraqueza não é o oposto de vulnerabilidade. É preciso muita coragem para você mostrar que não está bem, né? É preciso. Só que aí entra num ponto também. É preciso que as pessoas entendam o que é o luto e estejam dispostas também a acolher, porque às vezes também falar com quem não está disposto a acolher, a gente se sente pior, né? Dependendo. Às vezes a pessoa pode falar, né? Não, mas até hoje. Eu já ouvi isso, né? Até hoje, mas já faleceu há tanto tempo, né? Já foi bem importante. Mari, uma questão um pouco delicada também, né?
em relação ao luto por suicídio, né, que costuma carregar muito sofrimento, culpa e até silenciamento social. Quais especificidades você percebe nesse tipo de experiência de perda? O que você pode falar um pouco, né, sobre essa questão do luto por suicídio, essa experiência? Falar de suicídio é um assunto quase proibido, né? A sociedade, de forma geral, não fala sobre suicídio, não gosta nem de falar o nome, porque acha que vai atrair, acha que é coisa ruim. A gente precisa falar da maneira correta, para que esse assunto seja desmistificado também, como luto, como eu falei inicialmente, para que esse tabu seja quebrado, para que informação chegue, porque é um assunto sério de saúde pública. Sim. E os casos eles vão aumentando, né? A gente fala de saúde mental, a gente não está brincando, a gente está falando sério, mas falar sério, né? É importante. Como a gente não fala, o luto ele é um luto silencioso, assim, silenciado, um luto não permitido, assim, sabe? Muitas pessoas até escondem a causa da morte. Por quê? Primeiro, já existe muita culpa, raiva, e aí entra também um ponto, existe vergonha, justamente por ser um tabu e pelo olhar que as pessoas têm para esse fenômeno. E aí vem comentários, né, que se a pessoa se expressa, ao invés dela ter que expressar, ela tem que se explicar. Mas você não percebeu, e aí gera ainda mais culpa, né? Mas ele estava assim há quanto tempo? Você não notou? Ou questões, né, religiosas de que ele vai para o inferno, de como que ele teve coragem de fazer isso, que covardia. Então, a gente precisa tratar o luto com a delicadeza que ele merece, acolher essas pessoas que estão em todos os lugares e que precisam de acolhimento, né? Para cada pessoa que falece em decorrência do luto, existem, no mínimo, 6 enlutados. Aonde estão essas pessoas, né? A Fukumitsu ela é uma estudiosa em suicídio, em luto, e ela fala sobre a pós-venção, que é um termo pouco conhecido. A gente fala muito sobre prevenção. A pós-venção... Eu acho que eu nunca tinha escutado. Sim, é muito interessante, porque fala sobre todos os cuidados e a atenção voltada para os enlutados por suicídio, para que eles não adoeçam, né? Ou caso adoeçam, para que eles sejam amparados, acolhidos como eles merecem, assim, né? E como essa intensidade merece, né? E não de qualquer maneira, uma maneira certa, né? Inclusive, os enlutados por suicídio são chamados de sobreviventes, porque realmente são sobreviventes, né? É uma morte violenta, que a gente considera uma morte violenta. Então, tem muitos pontos que acabam sendo um risco para um luto complicado. Então, a gente tem que ter atenção. Fiquei reflexiva aqui. Porque realmente, né, precisa de um cuidado, um olhar diferenciado para essas famílias, né? Acredito que também sobreviventes, não sei se o termo está correto, de feminicídios, né? Talvez órfãos ali de feminicídios, também são lutos que eu imagino que sejam complicados também, né? Mas mudando um pouquinho, assim, falando de lutos em outros contextos, né? Muitas pessoas vivem situações muito angustiantes, né, com relação a mudanças, né, perdas de relacionamento, profissão, quando perde ou troca, né, de um cargo, o próprio envelhecimento, né, eu tenho escutado isso, o tanto que envelhecer ele nos coloca numa posição de vulnerabilidade, né? Você comentou a respeito disso. E assim, expectativas, né, que não foram realizadas. E assim,
como diferenciar, né, essas frustrações que a gente vai vivenciar ao longo da vida e quando essas frustrações elas se assemelham, né, aí você me corrija, você usa o termo correto, ao luto mesmo, né? Eu não sei se assemelha ou se é o luto, né, por estar vivenciando essa fase. Sim, nós podemos chamar de luto, sim. Se foi, por exemplo, um término em que aquela pessoa tinha um grande significado para você, a gente considera um processo de luto. O envelhecimento é um processo de luto. Eu amo falar de envelhecimento. Gente, eu amava conversar com os idosos, com os senhorzinhos no hospital, porque eles têm assunto. Eles gostam de falar, em sua grande maioria. E eles viveram, né, e vivem numa geração diferente, né? Então, assim, hoje nós somos muito práticos ao falar e ao ouvir. Só que eles são da época que se sentava na calçada para conversar. Então, cadê essas pessoas que estão ali para ouvi-los? Cadê essas pessoas que têm atenção e interesse genuíno em ouvir o que eles têm para dizer e trocar realmente, conversa como a gente está fazendo aqui agora, que é tão simbólico, tão importante? Perda de autonomia, muitas vezes, vai perdendo a força muscular, muitas vezes, vai ficando mais dependente, se recebe um diagnóstico também, vai pensando muito sobre isso. Inclusive, abrir um parênteses aqui, que os casos de suicídio em idosos eles vêm aumentando muito, principalmente em homens. Então, assim, você vê que há necessidade de expressar, mas, ao mesmo tempo, tem essa questão envolvendo a saúde mental, tem esse processo de luto, então é muito delicado. E aí, o que acontece? Que eu vejo muito, assim, que eu via muito no hospital também, vejo até hoje. Pai ou vô, você não ouviu o que o médico falou? Você não pode sair para fazer isso, você não pode mexer na horta, você não pode subir aqui, você não pode fazer aquilo. Você tem que ter consciência de que a vida está mudando, de que o senhor tem que ter cuidado, ou a senhora tem que ter cuidado. A pessoa está errada? 100% não, porque ela quer cuidar. Só que como que o idoso vai receber isso? Ele vai receber assim, inconscientemente, a maneira dele manifestar que ele ainda está vivo e que ele ainda é dono dele mesmo é demando, né? E às vezes atentando contra a própria vida, subindo em escada, né? Fazendo aí as estripulias, porque é uma forma dele manifestar e até se rebelar, assim, uma forma de manifestação mesmo, ó. Eu tô aqui ainda, eu não sou criança. Vida, né? Eu sou dono da minha própria vida. Exatamente. Então, a maneira como a gente vai manejar isso, né? No hospital acontecia muito, assim, às vezes a pessoa amava mexer em horta. Ela não podia mais. Às vezes não conseguia nem andar mais. O que a gente ia fazer? Conversar sobre horta. Conversar sobre planta. A pessoa, de alguma maneira, ela está sentindo ali que ela está naquele ambiente. Então, uma forma, né, de manejando o luto relacionado ao envelhecimento. São muitos detalhes, né? Outro aí é luto relacionado à maternidade. Sim. Nossa, gente, e são lutos não reconhecidos, inclusive. Por quê? Porque as pessoas pensam assim: deu tudo certo, o neném nasceu, o parto está tudo ok, os dois estão vivos, está tudo bem. Por que você está em luto? Né? Só que a mulher, os hormônios caem, não é só ela mais, é uma outra vida, outra responsabilidade, o sono não é mais o mesmo, a vida muda completamente. Né? Na gravidez, era ela, e agora é o bebê. Então, assim, é um luto. O corpo muda, né? Vocês podem, né, amigo, que você que é mãe, né, tem propriedade para falar, é bem né? interessante isso, né? A sua vida muda, nunca mais vai ser a mesma, né? Então, coisas que você fazia antes não vai ser da mesma forma, não dizendo que é bom ou ruim, mas é diferente. A moral, né? É diferente. E, principalmente, eu acho que no início, né, da maternidade,
Isso é muito difícil, assim. E você falou uma coisa que eu percebo que muitas das vezes as pessoas não percebem, né? Então, por exemplo, criança nasceu. Até então, as atenções estavam todas voltadas para a mãe. Todo mundo queria tirar foto com a mãe, barrigão, aquela coisa toda. A criança nasceu. É como se a mãe não existisse mais. E a mãe, às vezes, está ali, né, como você falou, oscilação de hormônios, muitas das vezes sentindo dores ainda, insônia, enfim, várias questões. E ela, né, as pessoas só querem ver o bebê. Aí, a partir do momento, é só foto com o bebê, é só o bebê. E quando a mãe vai reclamar, né, vai desabafar, nem é reclamar, é desabafar, que está difícil. Mas é assim mesmo. Né, você que escolheu, dependendo do que for, é uma fase, vai passar, passa. Mas, enquanto a gente está vivenciando aquilo, é bem complicado. Eu ainda não tive essa experiência, mas estou tentando me preparar, né? Porque eu sei que essa questão emocional e do luto é desafiadora, né? E você está falando de uma particularidade sua que as outras pessoas acabam se identificando. E como é rica, como é boa essa troca, porque já que as pessoas, em geral, não reconhecem, quando você passa por isso, entende, né, se identifica com a outra pessoa, você não se sente tão sozinha, né? Não, é interessante, porque eu me coloco muito nesse lugar de ajudar todas as minhas amigas que tiveram filhos depois que eu tive os meus, sabe? Ainda mais morando longe, né, da família, então não tenho rede de apoio. Então, eu sempre tento ser a rede de apoio, né? E é interessante mesmo essa troca de dar oportunidade para a pessoa falar: nossa, não estou dando conta, nossa, está muito difícil passar por isso, né? E de você poder falar: não, é difícil mesmo. Porque às vezes o outro só vai falar assim: não, aguenta, vai passar. Não, pode reclamar mesmo, vamos reclamar junto aqui. Mas é importante disso de dar atenção, né? Dar voz para aquela pessoa. Acho que é muito nesse sentido. Ô Mari, você falou um pouquinho, né, sobre, de certa forma, sobre um manejo, né, para com o luto, né, na questão, na sua experiência da área hospitalar, né, numa situação que você trouxe. E aí, pensando um pouco nisso, né, às vezes, quando a gente quer ajudar alguém que está enlutado, muitas vezes as pessoas acabam dizendo frases como: você precisa seguir em frente, vai passar, né? Isso dentre outras coisas, né? Mas o que significa, então, o que pode significar, né, acolher alguém em sofrimento, o que costuma ajudar e o que pode atrapalhar, né? Também é importante dizer isso, né? Não sei se algo pode ser nesse sentido, né? Dizer de algo que não funciona, né? Calma lá. Atrapalha mesmo, pode falar, atrapalhar. Não, tá bom. Olha, acolher, ninguém acolhe só com boa intenção. Às vezes eu tenho a melhor intenção do mundo, não é suficiente. A gente precisa entender como o outro precisa, o que o outro precisa. Cada pessoa vai precisar de uma coisa diferente. E muitas das vezes a gente oferece pensando mais no que a gente é bom, pensando mais em performar do que no enlutado, na pessoa. Eu estou arrasando, eu vou falar isso aqui, que vai ser uma frase linda, de efeito, e a pessoa vai se sentir bem. Não é assim que funciona, não é sobre mim. Não sei se vocês percebem essa prática, mas às vezes a pessoa está chorando, seja lá por qual motivo for, e aí, geralmente, vai lá e busca água para a pessoa. Para a pessoa que está buscando, inconscientemente, sem má intenção, sentir que está fazendo alguma coisa. A gente tem que sentir que está sendo útil, a gente tem que sentir que está falando bonito, a gente tem que sentir que está ajudando. Não é sobre a gente sentir, é sobre a gente realmente ser útil. O que a pessoa está precisando? Ela está com sede ou ela está precisando que você simplesmente fique ao lado dela, presente,
diante da sua dor. Às vezes, essa pessoa, vou falar de consultório, a pessoa está lá chorando, eu não vou pegar o lenço e dar para ela. Ela não quer, talvez, eu não sei se ela quer enxugar a lágrima, eu tenho que estar ali presente. Às vezes, você interrompe uma lágrima porque você está dando o lenço para a pessoa enxugar. Por que a pessoa tem que enxugar? Deixa ela chorar, escorrer, seja lá o que for, né? No hospital acontecia muito, às vezes a pessoa estava lá em desespero. Já me falaram isso, com todo o carinho do mundo que eu tenho pelos profissionais de lá, excelentes, maravilhosos, mas com boa intenção. Vai lá buscar água para ela. Tipo assim, por quê? Algo cultural, né? Exatamente. O choro incomoda. A gente não sabe, muitas vezes, no senso comum, como lidar com a dor, como lidar com o choro. Você está chorando, o que eu tenho que fazer? Não é assim que funciona. A gente não sabe lidar com o silêncio, a gente acha que tem que preencher as lacunas do silêncio, que tem que falar alguma coisa para preencher ali aquele... eu estou desconfortável. Não significa que o outro que está sofrendo esteja. Eu já passei por situações em que uma mãe enlutada no hospital não queria conversar comigo, ela queria conversar com Deus. Então, ela ajoelhava e chorava e gritava, e eu ficava lá, fazendo companhia para a fé dela. E isso foi muito significativo. Já aconteceu de eu fazer companhia para a pessoa enquanto ela estava desnorteada, tentando fazer ligação para familiar que estava fora, porque ela estava sozinha ali naquele ambiente. Eu fiz companhia. E eu estava no início, eu lembro, como se fosse... Ficou muito marcado, porque eu estava iniciando minha trajetória, e ela falou assim comigo, quem que foi o anjo que colocou você na minha vida, na minha frente? E eu estava sentindo que eu não estava fazendo nada. Mas eu tenho certeza que ela não se esqueceu, porque, geralmente, quando é muito impactante, a gente lembra das pessoas que estavam perto da gente. Marca, né? Muito. Então, assim, o que ajuda? Pergunta para a pessoa o que ela está precisando. Não tenta adivinhar, não tenta performar, não tenta se suprir. Já é um bom início, né? Exatamente. Já seria um bom início, né? Faça companhia para ela. E o que atrapalha? Frases sem porquê, você não sabe o que você está dizendo, né? Igual, às vezes, a perda gestacional acontece muito. A pessoa fala assim... foi melhor assim, depois você tenta de novo, você é nova. Isso acaba com a pessoa. Você está tentando ajudar. Boa intenção não ajuda, né? Você está ali, de alguma maneira, diminuindo o sofrimento, aquela dor ali. Isso não ajuda em nada, atrapalha. Né? Achei bonito o que você trouxe sobre perguntar a pessoa ao básico, né? Uhum. Mas que a gente não pensa, né? Assim, eu acho, por isso que eu falei que é cultural, porque eu acho que culturalmente a gente realmente não consegue lidar tão bem com o desconforto, com o silêncio, com o choro do outro. Mas se a gente se atentar a isso, né? De escuta o outro, vê o que ele quer. Se quer dar água, pergunta se ele quer água. Achei simples, mas muito tocante, sabe? Mari, a gente lançou uma enquete no Instagram chamada Vozes Pop, onde a gente abriu um espaço, né, para as perguntas e comentários do público. E aí, a Ana Clara mandou a seguinte pergunta: perdi minha mãe há quase 2 anos e, mesmo depois desse tempo, ainda tem dias que a dor volta muito forte. Isso significa que eu ainda não superei o luto? Assim, é muito simbólico isso, né? Que a própria pessoa, ela fica, de alguma maneira, tentando encontrar explicação, encontrar certo ou errado, encontrar superação ou não. A gente fica contando o tempo, né? Tipo assim, já passou 2 anos. E a gente entende, quando a gente vivencia um luto, a gente entende o tanto que o tempo, ele também é simbólico. Porque a gente pensa, é mais um Natal sem a pessoa, né? Mais um aniversário meu sem a pessoa. E aí isso vai se entrelaçando com a maneira como eu julgo a minha própria dor. E isso é muito profundo. Né? Significa que eu não superei? Quem sou eu para dizer se essa pessoa superou ou não?
E quem sou eu para dizer que existe superação? Que a gente falou aqui, luto não se supera, né? A gente falou aqui sobre os fragmentos dos brilhos, né, do glitter, que ainda continua, que ainda persiste. A saudade, ela dói. Amar é muito duro, porque amar tem as consequências boas, mas tem a consequência doída também, né? E sentir dor é natural. E ela que tem que avaliar se ela precisa ou não de ajuda profissional, né? Se ela precisa falar mais sobre. Ela que tem que avaliar como que está aí essa elaboração dentro dela, né? Eu acho que quando a gente fala de luto por perda de alguém, né, esse tipo de luto, vai ter momentos, às vezes alguns específicos, por exemplo, o aniversário daquela pessoa, o aniversário da morte daquela pessoa, Natal, mas às vezes vai ter dias comuns, né? Uma questão pessoal, eu perdi meu pai tem 11 anos, e esse mês fez 11 anos, e no dia que fez, eu lembrei, né? Aí é aquele dia assim, dá aquele apertozinho no coração, né? E, ao mesmo tempo, às vezes é um dia comum e que acontece algo, eu não queria contar, não está aqui, né? Então, após 11 anos, é o que você falou, né? Eu visualizei muito isso, o glitterzinho, achei um glitterzinho aqui, né? E acolher isso também, né? Muito bonito. Mari, a gente já está finalizando, né? Pena, queria conversar mais. Eu sou de pressa, a gente marca, né? Outro dia, tá? Com certeza, vai ter um outro episódio, né? Para quem está vivendo algum tipo de perda, seja perda de alguém, de alguma relação, de uma fase da vida, ou até mesmo de si mesmo, que reflexão você poderia deixar? Como acolher o próprio sofrimento, né, numa sociedade que muitas vezes exige, né, que a gente já falou, que a gente siga em frente, cumpra aí com os protocolos? O que você poderia dizer? Acho importante a gente entender que sofrer é natural, que sentir é natural, mas reviver é diferente de remoer. Quando a gente revive, a gente lembra, a gente pensa, a gente chora, se lamenta. Mas quando a gente remoe, a gente fica barganhando, pensando em possibilidades. Se eu tivesse feito diferente, se acontecesse isso, se esse se vai alimentando dentro de nós pensamentos muito negativos, pensamentos que vão nos destruindo, assim, destruindo a nossa esperança, sabe? Então é importante a gente acolher o que a gente sente sem alimentar pensamentos irreais, pensamentos que não são realistas. Isso também é importante, esse cuidado, sabe? E a Fukumitsu, ela tem uma frase que eu acho assim maravilhosa. Ela diz: aquele que extrai flor de pedra segue amando além da dor. Às vezes, eu, que gosto de planta, planto assim, num solo maravilhoso, a planta morre. E aí eu chego na esquina de casa, tem uma planta linda no asfalto ou no muro de concreto. A natureza, nós temos algo dentro de nós que chama tendência atualizante, que é o potencial que a gente tem de se reestruturar, independente da situação que a gente esteja vivendo. Cada pessoa tem isso dentro de si. A gente precisa trabalhar para fortalecer isso, né? E ressignificar, olhar com um novo olhar e se permitir transformar apesar das perdas. Muito bonito. E Mari, quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, entrar em contato com você, é o seu momento, né? Fale aí onde te encontrar, redes sociais, né, seus atendimentos, fique à vontade. Contratar para fazer um show. Também, né? Contratar para show. Tutorial sobre no como próximo cuidar vai de planta. ser isso, né? Show ainda não, tá, galera? Show só para os vizinhos de casa, por enquanto.
Mas então, eu tenho o Instagram, marianamacabeu.psi. Lá eu posto alguns conteúdos sobre luto, autoconhecimento, saúde mental. Tenho o meu contato também, sou psicóloga clínica. Então, eu estou à disposição para uma conversa, para um bate-papo, para você conhecer melhor o meu trabalho. E é isso. Maravilhoso, né? Maravilhosa. Já seguem lá. Ô, Vocês gente, também. que conversa importante, né? Muito enriquecedora. E acho que esse episódio, né, nos lembra então que o luto não, como a gente viu, né, não acontece apenas diante da morte, mas também nessas pequenas e grandes perdas, né, que nos atravessam ao longo da vida, né, ao longo do tempo. E falar sobre isso, acolher, né, abrir espaço, acolher as dores que muitas vezes ficam silenciadas, né? Obrigado pela sua presença. Se a gente pudesse, realmente, eu podia fazer um episódio gigantesco, 3 né? horas. A gente pode, né? Mas, enfim, a gente agradece. Esperamos que você volte, né? De verdade, né? Foi tão Sim, bom. Muito bom. Muito obrigado. E, enfim. Quer falar alguma coisa antes? Né? Quero agradecer vocês pelo convite. Fiquei muito feliz, muito empolgada. Estou muito feliz por esse papo, nessa troca. E é isso, estou disposta a voltar mais vezes. Bom saber. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Realmente foi uma troca enriquecedora. E para você que acompanhou a gente até aqui, compartilhe esse episódio com alguém que também precisa refletir sobre saúde mental de uma forma mais humana. Segue a gente no Instagram, Spotify, YouTube, para você acompanhar os episódios. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abração, valeu. Psipop!